bom dia. Que nós todos possamos então permanecer aqui em paz, que este encontro possa ser para todos nós bastante harmonioso e agradável, mas sobretudo proveitoso. Eu vou trazer aqui nessa oportunidade algumas reflexões em torno de um assunto que a mim me parece bastante relevante e cada vez mais importante na vida de cada um de nós, que é a questão da ética, mas a ética cristã. Então nós vamos desenvolver aqui algumas ideias, trazer alguns pensamentos que certamente não são novidade para ninguém, mas como sempre fazemos nas nossas reuniões espíritas, nós procuramos recordar ensinamentos, trazê-los novamente para a reflexão, reciclá-los, porque nós, com o passar do tempo, apesar de termos já lido, com certeza, muitas vezes, as obras espíritas, estão aí os cursos a todo instante, para os quais estamos sendo convidados insistentemente pelas casas espíritas, e eu tenho a certeza, a maioria de nós tem procurado esse estudo. Então, as informações, os temas, os assuntos que geralmente são trazidos nas palestras, na maioria das vezes não constituem absolutamente nenhuma novidade. Eu vou lembrar de início uma pequena história que vai servir só de ponto de partida para a gente poder, então, desenvolver um pouco mais o pensamento. Uma família possuía uma casa de campo num local próximo a um grande lago, onde havia um local preparado para que se pudessem fazer passeios de barco no lago e também para que se pudesse usar aquele local ali para pescar. Num fim de tarde, começo de noite, o pai foi com seu filho, um garoto de 11 anos de idade, até ali, à beira do lago, naquele local, previamente preparado para isso, na tentativa de pegar alguns peixes, passar o tempo, distrair. Não era temporada de pesca, mas eles foram até ali com o intuito de pescar alguns espécimes cuja pesca era permitida, mesmo fora da temporada. Lá chegando, eles se acomodaram, prepararam o material, a noite chegou, eles sem pressa, o intuito era apenas distrair-se, passar o tempo. Começaram a fazer alguns lançamentos com seus molinetes. O tempo foi passando. Quando foi lá pelas tantas, noite já havia chegado, a lua se fazia presente, o garoto fisgou algo que parecia ser um peixe de grande porte. Pela pressão que era exercida sobre a vara, sobre a linha que o garoto segurava. E com muita habilidade ele foi tentando conduzir o processo para trazer o peixe até a beirada para poderem pegá-lo. O pai olhava admirado, até porque havia já por várias vezes ensinado ao garoto, e agora olhava admiradamente a forma como ele conduzia com habilidade aquele processo de trazer o peixe até a beirada.
E ele conseguiu. Ao tirar o peixe da água, eles verificaram realmente que se tratava de um peixe de grandes proporções, muito bonito, cuja pesca, porém, só era permitida na temporada. Curiosamente, a temporada de pesca se iniciaria no dia seguinte. O pai riscou um fósforo, olhou o relógio, eram 10 horas da noite. Ele então disse ao filho: filho, você vai ter que devolvê-lo à água. O filho, naturalmente, fortemente impressionado, empolgado com a pesca que acabara de fazer, insistiu, tentou, junto ao pai, falou: mas pai, um peixe como esse, o pai disse: vai aparecer outro. O garoto ainda fez uma última tentativa, olhou ao longe, tanto quanto se podia vislumbrar, não havia nenhuma embarcação à vista, não havia ninguém vendo. Ele voltou a olhar para o pai, mas pelo tom de voz usado havia pouco pelo pai, ele teve a certeza de que aquela era uma decisão inegociável. Então, com muito pesar, com muita tristeza, ele soltou o anzol da boca do peixe e o liberou. O peixe sacudiu o corpo e desapareceu na água escura. Naquele instante, o garoto teve a certeza de que nunca mais na vida ele conseguiria pescar um peixe como aquele. O tempo passou, segundo a história, hoje, aquele garoto é um arquiteto de 40 e poucos anos de idade. A casa de campo ainda continua lá, no mesmo local. De vez em quando ele ainda vai com seus filhos, agora ele próprio leva os filhos a pescar ali. Mas como a intuição lhe havia dito naquela noite, nunca mais na vida ele conseguiu pescar um peixe como aquele. Mas ele vê o mesmo peixe diante de si, repetidamente, a cada vez que se depara com uma questão ética. Porque a ética, conforme o pai lhe ensinou, é simplesmente uma questão de certo e errado. Agir corretamente quando nós estamos sendo observados é uma coisa. A ética, porém, consiste em agir corretamente quando ninguém está nos vendo. Essa história, como se vê, valoriza não como se consegue ludibriar as regras, mas sim como dentro delas é possível fazer a coisa certa e como nós devemos nos sentir bem com isso. Tem um outro caso que se conta, e este ainda de forma um pouco mais incisiva, no aspecto de se tratar de um caso verídico. É possível que seja. E se não for também, o que vale é a mensagem contida nele, como foi o caso da primeira. Um pai foi com seus 2 filhos a um evento esportivo e dirigiu-se à bilheteria para comprar os ingressos. Ali chegando, perguntou o preço do ingresso. O atendente disse a ele: são R$50. Crianças até 6 anos não pagam. Ele disse: então, o senhor me dê 2 ingressos. O homem vendeu
os 2 ingressos, recebeu os R$ 100, mas não deixou de fazer uma observação. O seu caso é curioso. Se o senhor tivesse me dito que os seus filhos, ambos, têm 6 anos de idade, eu teria acreditado. E o senhor economizaria R$ 50. Os filhos dele tinham 6 e 7. E ele disse: eu sei disso, mas eles também sabem. Eles também sabem a idade que têm. E se eu agisse assim, eles saberiam, certamente, que o pai é um mentiroso e que gosta de mentir para levar vantagem. Essa é uma questão das mais interessantes. Qualquer um de nós aqui certamente sabe que no processo da educação, o exemplo é o elemento mais forte, é aquilo que tem mais valia. A criança, em geral, antes de ouvir aquilo que se lhe diz, vê aquilo que se faz. Nós no Brasil, infelizmente, nos acostumamos muito, talvez em excesso, a uma coisa que se costuma chamar de jeitinho brasileiro. Então, não são raras as situações em que as pessoas se servem de artifícios, de expedientes talvez não muito corretos, não muito honestos, para poder levar alguma vantagem, para poder de alguma forma se beneficiar. Existe uma piada, uma anedotazinha muito antiga, certamente conhecida de muitos, que diz assim: o sujeito vinha dirigindo pela estrada a 140 km por hora, numa rodovia cuja velocidade máxima permitida era 110, quando foi parado por um policial rodoviário, que lhe aplicou uma multa por excesso de velocidade e perguntou a ele: o senhor não viu a placa de 110? Ele disse: a placa eu vi, senhor guarda. O que eu não vi foi que o senhor estava aí. Isso é apenas uma piada, apenas uma anedota, mas reflete muito bem o comportamento, infelizmente, da maioria dos brasileiros. Para ajudar um pouquinho nessa reflexão, eu vou lembrar aqui de um livro que foi publicado no ano de 1985, chamado A Hora da Verdade, de autoria de um sueco chamado Ian Carson. Esse cidadão era, na época, presidente de uma grande empresa de aviação chamada SAS, Scandinavian Airlines, uma empresa muito grande, uma empresa sueca. E esse livro, na época, foi um best-seller, fez muito sucesso. Havia no frontispício, antes do início propriamente dito do livro, nas páginas iniciais, numa das páginas de abertura, uma frase dessas que os autores costumam colocar, que dizia assim: um indivíduo sem informações não pode assumir responsabilidades. Um indivíduo que recebeu informações não pode deixar de assumir responsabilidades. Então vejam que essa afirmativa não é certamente de autoria dele. Ele apenas adaptou.
as palavras podem ser um pouquinho diferentes, mas isso é muito antigo. Isso vem de muito tempo, de muitos séculos, talvez até de antes do Cristo, mas ele próprio se serviu de uma coisa muito parecida com essa, para falar claramente sobre a questão da responsabilidade associada ao grau de conhecimento. Por exemplo, quando disse, muito será pedido a quem muito foi dado, e tantos outros ensinamentos. Se um cego cai num fosso, se um cego esbarra em vós, certamente o desculpareis, mas se for um homem que enxerga, aí chamareis a atenção dele. O Espiritismo, naturalmente, fortemente fundamentado nas lições do Cristo, especialmente no ensino moral, desenvolveu isso até com mais detalhamento, acerca da responsabilidade associada ao grau de conhecimento. Isso está por toda a codificação espírita, não é certamente novidade para nenhum de nós. Mas a chamada Hora da Verdade, que dá título ao livro, pela explicação que ele dá no corpo do livro, refere-se a aqueles momentos, e diz ele, no caso específico da empresa que ele presidia, momentos geralmente rápidos, em que o cliente é atendido pelo pessoal da linha de frente da empresa. Porque o cliente, em geral, não é atendido pelo presidente da empresa, nem pelo diretor, nem pelo gerente. É atendido pela linha de frente. Então ele diz assim, aqueles momentos em que o cliente faz contato com a empresa, no caso dele, uma empresa de aviação, num balcão de aeroporto, num escritório, por telefone, num escritório, numa loja de shopping, onde quer que seja, momentos geralmente rápidos, são esses momentos que irão definir o grau de satisfação do cliente em relação à empresa. São esses momentos que irão definir se ela será ou não uma empresa bem-sucedida no mercado. Diz ele que a empresa que ele presidia tinha cerca de 10 milhões de clientes, uma empresa grande, muito grande. Em média, cada cliente fazia, num período curto, de relativamente, digamos assim, aproximadamente um ano, cada cliente fazia 5 contatos com a empresa. Então dizia ele, são esses 50 milhões de momentos da verdade que irão definir se ela será ou não uma empresa bem-sucedida. É claro que se houver um programa de treinamento, um programa de capacitação adequado, toda uma infraestrutura por trás de todo o processo do serviço prestado ao cliente, na hora da verdade, o resultado possivelmente será aquele que se espera. No nosso caso, nós não temos nenhuma dúvida em afirmar que o conhecimento espírita é de uma eficácia muito grande, no sentido de capacitar as pessoas para o correto discernimento do bem e do mal, do certo e do errado. Segundo alguns dicionários, é chamada ética, aquela parte da filosofia que trata da conduta do homem sob o ponto de vista do bem e do mal, do certo e do errado. O espírita é alguém que está de posse das informações. E aí, parafraseando o autor, nas páginas iniciais do seu livro, não pode, portanto, deixar de assumir responsabilidades. Um indivíduo sem informações não pode assumir responsabilidades. Um indivíduo que recebeu informações não pode deixar de assumir responsabilidade.
É muito importante, portanto, o conhecimento espírita. É por isso, não é por outra razão, que as casas espíritas colocam tanta ênfase, convidam com tanta insistência os seus profitentes, os seus frequentadores, para que compareçam, para que participem, para que ingressem nos grupos de estudos, para que aprofundem o conhecimento acerca dos princípios da doutrina espírita. Allan Kardec, o próprio codificador da doutrina, não hesitou em afirmar o seguinte: a força que o Espiritismo conduz em si reside na sua estruturação filosófica, na sua grandiosa proposição para o pensamento da humanidade. É claro que as casas espíritas procuram oferecer, e na maioria delas oferecem, serviços de consolação, nos seus mais variados tipos. E é claro que o serviço de consolação deve existir, e é muito importante como um empenho de socorro, como um empenho de auxílio, de amparo, de solidariedade, de caridade, porque esse é um dos princípios básicos do Espiritismo. Mas será naturalmente uma preparação para uma outra atividade mais profunda, o ensino da doutrina, o conhecimento libertador, aquele que permitirá à pessoa não eternizar a sua condição de necessitado. A providência de libertação, o ensino da doutrina espírita, para que a pessoa adquira a base, o alicerce, para que se possa conduzir com equilíbrio, com relativa serenidade, diante das mais variadas circunstâncias da vida. Jesus agia dessa forma. Consolava primeiro, libertava depois, através do ensinamento. Não foi sem motivo que ele disse à mulher samaritana, naquela célebre passagem, à beira do poço de Jacó, conforme a narrativa de João, no capítulo 4, se você beber da água viva que eu tenho para lhe dar, você nunca mais sentirá sede. E todos nós nos recordamos, evidentemente, qual foi a atitude dela nessa ocasião, né? Ah, Senhor, então me dê logo dessa água. Ela estava cansada, todos os dias praticamente tinha que voltar ao poço. Aquilo era cansativo, buscar água. É claro que de pronto ela não entendeu o que ele estava falando. Primeiro porque ela não sabia até aquele momento com quem ela estava falando. Ela estranhou que um homem lhe dirigisse a palavra. O diálogo, o relato de João mostra isso. Ela achou muito estranho, mas como? Ainda por cima, um homem judeu. Porque as pessoas sabiam identificar umas às outras, até pelas vestimentas, pelo jeito do cabelo. E havia diversos sinais que permitiam que se soubesse se o sujeito era judeu, se era samaritano. Ela era uma mulher samaritana. Um homem falar com uma mulher naquela circunstância já era um fato meio esquisito. Um homem judeu falar com uma samaritana era muito mais esquisito, muito mais estranho. Mas como é que o senhor, um homem judeu, dirige a palavra a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela não sabia com quem ela estava falando. E o interessante, o curioso dessa passagem, um dos fatos, um dos aspectos mais curiosos, um deles, é que ele se revelou a ela, coisa que ele não costumava fazer. Ela foi talvez, com exceção dos discípulos, que nem eles às vezes tinham muita certeza disso,
ela foi talvez uma das primeiras pessoas do Evangelho a tomar conhecimento de que ele era o Cristo. Ele não costumava dizer isso, ele ainda não se havia revelado publicamente. Então ela não sabia do que ele estava falando. A água viva que eu tenho para lhe dar, aquela que fará com que você nunca mais tenha sede. Ele falava da sede espiritual, o ensinamento libertador que viria descedentar, uma vez interiorizado, faria com que a pessoa nunca mais tivesse a sede espiritual. Estava óbvio que ele não estava falando da sede material, da sede orgânica. Daí a importância do aprendizado, daí a importância do estudo, a importância, porque o conhecimento espírita deve levar a pessoa a essa condição de libertação, para que ela não eternize a sua condição de pessoa necessitada. Existem as situações mais curiosas. O ensinamento é importante, mas o conhecimento em si, é bom que a gente reflita um pouquinho sobre isso. O conhecimento em si nem sempre irá determinar de imediato a mudança de comportamento. Nem sempre o conhecimento é seguido pela transformação, pela conscientização. Sabemos todos nós que conhecimento nem sempre significa conscientização. A conscientização surgirá quando nós conseguirmos usar a informação para a transformação. Disso resultará a conscientização. Então, a cultura espírita, conhecimento espírita, informação espírita é cultura. Deve levar ao resultado esperado. Mas é cultura por enquanto, ainda não é o saber, porque o saber implica o uso da informação para a conscientização. E é mais interessante nós observarmos que muitas pessoas procuram usar de artifícios, de expedientes, muito próprios da chamada, vamos usar o termo esperteza, entre aspas. A esperteza nem sempre é boa conselheira. Então, às vezes a pessoa diz assim, quando convidada ao estudo ou quando convidada a ir ao centro espírita. A reação muitas vezes vem da seguinte maneira: não, eu não vou lá, porque se eu for, eu vou tomar conhecimento de tudo aquilo. E aí eu me torno responsável. Então a pessoa pensa espertamente, entre aspas, que evitando o conhecimento, está evitando a responsabilidade. É inútil fugir aos desafios. A evolução é um imperativo da existência humana. Não podemos fugir a ela. Não adianta fugir aos desafios hoje, porque eles estarão à nossa espera mais adiante. É ilusão pretender repousar na ignorância a pretexto de fugir à responsabilidade. Isso é de suma importância que se possa refletir a respeito. Allan Kardec teve uma preocupação tão grande com essas questões, que eu vou mencionar aqui rapidamente. A pergunta 195 do Livro dos Espíritos é uma questão situada no capítulo 4 da segunda parte, chamado Pluralidade das Existências. Então, sabemos nós que ele está falando sobre reencarnação, está tratando disso com os espíritos, conseguindo informações, obtendo esclarecimentos. Nessa em particular, ele fez uma indagação que a mim me parece
a mim me parece, Toninho, muito voltada para a questão, para o interesse do espírita, especificamente. Vejam o que ele perguntou. Só lembrar, porque pelo número a gente às vezes esquece, eu não me lembraria se não tivesse registrado aqui. A possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho, com o pensamento de que sempre poderão corrigir-se depois. Em quem ele estava pensando ao fazer semelhante indagação? Os evangélicos, será que pensam nisso? Melhorar-se numa outra existência? Os católicos? Eles não acreditam em reencarnação, não é? Em quem será que ele estava pensando então? Eu vou falar só uma partezinha da resposta, para a gente recordar aqui. A pessoa não pode achar, com essa história de reencarnação, que ela pode deixar para depois o processo de melhoramento. Tem tempo. Na próxima encarnação eu faço, não é? Então os espíritos disseram assim: um espírito imperfeito pode pensar assim, como você diz, aqui, na vida corporal. Uma vez liberto da matéria, ou seja, uma vez desencarnado, pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal. E é então que trará numa nova existência uma nova disposição, um sentimento diferente. E é assim que se faz o progresso, diz aqui o Espírito que respondeu, é assim que se faz o progresso. Aí na Terra vocês têm pessoas que já estão mais ou menos cientes disso, e outras ainda não. Por isso tem uns que são mais adiantados que outros. Uns têm uma experiência que outros ainda não tiveram, mas que irão adquirir pouco a pouco. E Allan Kardec, com aquele seu modo criterioso de lidar com os assuntos, de desenvolver as questões, procurar aproximar ainda mais de nós o entendimento, complementou isso, dizendo o seguinte: aquele que está convencido de que os sofrimentos que passa na vida aqui, na vida atual, são a consequência das suas próprias imperfeições, procurará livrar-se delas o mais rápido possível, para que possa assegurar para si mesmo uma nova existência melhor. E isso irá desviá-lo do caminho do mal, muito mais do que a ameaça do fogo eterno, no qual ele não acredita. O raciocínio que ele faz é muito simples. Ele faz mais ou menos uma coisa assim: imperfeição conduz ao erro, e o erro acarreta consequências. É uma equaçãozinha simples, não é? Isso aqui não está tão evidente dessa forma. No livro O Céu e o Inferno, ele desenvolveu isso melhor. Imperfeição provoca erro, provoca falhas, são fraquezas que levam, e isso acarreta consequências, muitas vezes dolorosas. Não é difícil então você fazer assim: a imperfeição acarreta a dor. Então esse é que é o raciocínio que ele está usando. Por isso a importância do aprendizado, do estudo da doutrina espírita, que leve a pessoa a compreender esse mecanismo de uma forma muito clara. Porque assim ela própria cuidará de si mesma, ou procurará fazer isso na medida das suas possibilidades, para que, sabendo que o que está passando agora já é uma decorrência de erros anteriores que surgiram por conta das suas imperfeições, procurar melhorar-se, procurar não incorrer
nos mesmos erros, para que mais tarde não venha a sofrer de novo as mesmas coisas, ou sofrê-las de forma mais agravada. Esse raciocínio é bastante simples. Por isso a ênfase em torno do conhecimento espírita. Agora, a nossa hora da verdade, naturalmente se dá em todos aqueles momentos em que nós somos colocados à prova, em que nós somos chamados a dar uma resposta, a tomar uma atitude diante de uma ou de outra circunstância. E tristemente verificamos, a começar de mim, que na maior parte das vezes, ou em grande parte delas, é lógico, cada um constitui uma realidade em si, a resposta que oferecemos a cada circunstância não é satisfatória. Vemos que ainda não conseguimos realizar aquilo que gostaríamos de realizar. Mas sem o conhecimento isso vai ficar mais difícil ainda. Então o conhecimento é o caminho que deve levar a essa estruturação, a essa base. A literatura espírita é muito rica e nos oferece farto material de aprendizado, farto material de reflexão, isso qualquer um de nós sabe. Dentro dessa literatura, além da literatura básica, que é aquilo que nós conhecemos como obras básicas de Kardec, existe uma quantidade enorme de livros muito bons. Existem aqueles que não são lá muito bons. Então, isso requer também uma certa dose de discernimento, capacidade de discernir, separar o joio do trigo, né? E eu não tenho certeza que não existe maneira mais fácil para fazer isso do que conhecendo as obras básicas. Aí a gente pode ler os outros livros e quando surgirem aquelas impropriedades tão comuns nos dias de hoje, especialmente nos livros psicografados, que chegam de enxurradas, que a gente encontra em toda parte, as livrarias espíritas, as casas espíritas, evidentemente, que não conseguem fazer um filtro disso, para colocar à venda apenas aqueles livros que são confiáveis. É preciso que cada um consiga fazer isso por si mesmo, né? Mas existe uma obra escrita por um cidadão que já desencarnou, chamado Carlos Toledo Rizzini, chamada Psicologia e Espiritismo. Nesta obra, entre outras coisas, ele relata algo sobre Ana Freud, que foi filha de Sigmund Freud, o chamado pai da psicanálise. Ela também realizou estudos muito profundos nessa área da psicanálise, da psiquiatria, psicologia. E por volta do ano de 1936, segundo ele conta no livro, ela elaborou, entre outros trabalhos que fez, relacionou uma série de mecanismos psicológicos de defesa que o ser humano normalmente engendra para seu próprio uso. Dentre eles, um que ela chamou de racionalização, que é uma coisa muito conhecida nossa. Se não for na teoria, na prática, à época, nós usamos muito. Racionalização é quando a gente cria justificativas para, de alguma maneira, acalmar a consciência, para poder livremente agir de uma forma que a consciência já não aprova, mas que agrada, que nos satisfaz, onde sentimos prazer. Então nós criamos justificativas que, de um lado, forneçam uma anestesia moral à consciência e nos permita livremente atender aos nossos impulsos, àquilo que realmente desejamos fazer, mas sem tanto drama de consciência. Não sei se me fiz entender. São as chamadas desculpas. Ele dá alguns exemplos interessantes no livro. Digamos assim, tem uma situação que é muito conhecida
uma coisa antiga, nossos pais falavam muito isso, e ele cita nesta hora. O lobo querendo devorar o cordeiro. Na verdade, o que ele quer é isso. É o instinto, é o que ele quer. Estando ambos bebendo água no mesmo riacho, o cordeiro mais abaixo e o lobo mais acima, o lobo diz ao cordeiro: você está sujando a água que eu estou bebendo. É óbvio que a água corre de cima para baixo, não é? E ele estava mais acima do que o cordeiro. E pela lei da gravidade, e isso ainda ninguém conseguiu modificar, é por isso que tem enchente aqui em Rio Preto, a água corre de cima para baixo. O cordeiro fê-lo enxergar isso. Fala, mas se tem alguém aqui sujando a água de alguém, é você que está sujando a minha. Então o lobo disse a ele: ora, se não é você, então foi seu pai, seu avô, se não é hoje, foi o ano passado. E as desculpas vão surgindo, sem conexão lógica com a realidade, porque na verdade o que se quer é atender ao impulso. Ele dá um outro exemplo: os pais que fogem a cuidados mais pesados com os filhos pequenos, escusam-se de perder muito tempo, porque gostam de vida social, por exemplo, tem uma vida social mais intensa, então dizem assim: nós queremos criá-los com liberdade, não queremos criar bloqueios psicológicos complexos. A pessoa que vai ao laboratório, faz um exame de sangue, e no seu exame de triglicérides, uma pessoa do sexo feminino, vem lá o resultado assim, 169, 169. E vem a informação assim, normal, até 150. Mas tem uma outra informaçãozinha ali que diz assim: limite superior, até 190. Então ela olha e sorri feliz. Que bom, estou dentro do limite. Ou seja, não preciso restringir nada em termos de alimentação, não preciso me sacrificar, não preciso renunciar a nada, porque eu estou dentro do limite. Cada um vê aquilo que quer ver. Isso, segundo ele, chama-se racionalização. É o que nós gostamos muito de fazer. Santo Agostinho, ao falar disso, na famosa pergunta 919 do Livro dos Espíritos, certamente com isso em mente, sabendo que se trata de um mecanismo muito comum no ser humano, ao dizer que o autoconhecimento é a chave para o melhoramento individual, diz assim: mas vocês dirão, não se tem a ilusão do amor próprio, que torna as faltas desculpáveis e atenua a responsabilidade, quando se trata de ações nossas? Diz ele: sim, com certeza isso acontece muito, mas ele dá até exemplos. O avarento se julga apenas um sujeito econômico, o orgulhoso apenas um cidadão cheio de dignidade. Mas vocês têm um meio infalível para avaliar cada uma das suas ações, diz ele. Basta imaginá-la sendo praticada por outra pessoa. Se não ficar bem na outra pessoa, pode ter certeza absoluta que em você também não fica bem, porque Deus não tem duas medidas para a sua justiça. A questão da consciência, ainda que anestesiada, ainda que de certa forma adormecida pelos nossos interesses pessoais, ela sempre está presente. Eu vou contar uma historinha rápida aqui, para ilustrar, para a gente caminhar, para fechar o pensamento. Num tribunal de cidade de interior,
sessão de júri, o promotor chama a sua primeira testemunha. Ela vem e se senta ali no banco das testemunhas, a dona Genoveva, uma velhinha muito simpática. Então ele pergunta a ela: Dona Genoveva, a senhora me conhece? Ela olha para ele e diz: se eu conheço você, Carlinhos, ora, eu o conheci bebê, mas francamente, você me decepcionou muito. Você mente, traz sua esposa, manipula as pessoas, espalha boatos. Você se acha um sujeito muito influente e respeitado, mas não passa de um coitado. Ele ficou desconcertado, eu também ficaria. Olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o juiz, olhou para o advogado de defesa, e meio sem saber o que fazer, perguntou a ela: e o advogado de defesa, a senhora o conhece? O Robertinho? Desde criancinha, eu cuidava dele para a Maricota, a mãe dele, mas ele também me decepcionou muito. Puritano, alcoólatra, preguiçoso, deu conta de perder quase todos os processos em que atuou, não tem amigos. A essa altura o juiz chamou os dois, o promotor e o advogado de defesa, aqui bem pertinho, falou para eles assim: se um de vocês dois perguntar a essa mulher se ela me conhece, eu mando prender por desacato. Consciência, ainda que de forma rudimentar, se faz presente, se faz presente, manifesta-se, não é? Fechando rapidamente o pensamento, eu falei antes, o conhecimento nem sempre leva de modo imediato à mudança. Nós sabemos, nós espíritas principalmente, quanto é difícil fazermos mudanças. É uma coisa muito complicada. Imagina, eu vou contar uma historinha rápida para fechar. Uma mulher pegou um táxi no aeroporto e deu ao motorista o endereço do hotel em que ela ia se hospedar. Ele ligou o taxímetro, iniciou o percurso e eles foram embora. Quase todo o trajeto ele não disse uma palavra, não trocou uma palavra com ela. Já estavam quase chegando ao destino, quando ela tocou de leve no ombro dele para fazer uma pergunta, e nisso ele se desconcertou totalmente, perdeu a direção, quase atropelou algumas pessoas, quase bateu o carro com o outro, entrou pela calçada, conseguiu frear a alguns milímetros do tronco de uma árvore. No que parou, ambos extremamente assustados, ele enxugou o suor da testa, ela apavorada, falou: mas o que é isso? O senhor estava dirigindo tão bem, o que aconteceu? Por causa de um toque no ombro, o senhor me faz uma confusão como esta? E ele falou assim: ah, senhora, me perdoe, é o meu primeiro dia como taxista. Ah, é? E o que o senhor fazia antes? Eu fui, durante 30 anos, motorista de um carro funerário. Ele não estava habituado a falar com o passageiro. Entende? Dá para entender. Toque no ombro poderia certamente causar, não é? 30 anos, mudanças, condicionamentos se criam, não é? Nós sabemos, todos nós espíritas, que nós somos espíritos milenares, transitando por experiências corporais múltiplas, numerosíssimas, repetidas, e estamos ao longo desse tempo todo repetindo experiências, cultivando hábitos
que foram se enraizando profundamente dentro de nós. E hoje, essas coisas todas afloram instintivamente, automaticamente. É uma força atuante sobre nós, que precisa ser vencida. É preciso que nós consigamos impor sobre ela uma força maior. Hoje, tomamos contato com princípios novos, gostamos, simpatizamos, desejamos ajustar a nossa vida de acordo com esses princípios novos que abraçamos, mas frequentemente tudo aquilo reage sobre nós, dificultando esse processo. Para que aquela força não vença, é preciso impor sobre ela uma força maior, para que consigamos adotar a nova direção que agora queremos adotar. Então, que nós possamos refletir profundamente acerca de tudo isso, sabendo das dificuldades, que como diz Emmanuel, sobre as vossas pálidas iniciativas atuais, pesam séculos de acomodação. Sabendo disso, não usar isso como justificativa, mas sim saber que é preciso realmente uma força muito forte, um forte grau de persistência, de perseverança, e que nem sempre vamos vencer de primeira, mas que podemos fazer isso, e certamente conseguiremos fazer, com a força divina, buscando essa força e colocando nisso, neste processo, nessa iniciativa, toda aquela força que está dentro de cada um de nós, ali colocada pelo Criador, no ato da nossa criação. E nós certamente venceremos. Muito obrigado, bom domingo a todos. Bom, tivemos aí